Fala pessoal do Diverse Língua, que é Diego, um dos apresentadores desse programa. Hoje estarei falando um pouquinho do que você vai ouvir agora no episódio 7 do Diverse Língua, né? Iremos entrevistar a Lígia Tayad, que é uma franco-brasileira que morou por muito tempo em Fortaleza, estudou aqui, fez faculdade aqui e aí decidiu ir estudar na França, né? E hoje mora em Paris, fez outras faculdades na França e vai contar um pouquinho da sua experiência ao redor dos idiomas e de como é que foi esse processo para se mudar para a França, né? E a história está muito legal, então está imperdível, espero que gostem. Deixe o comentário aí e vamos para o episódio. Começa agora mais um Diverse Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com mais um episódio do Diverse Língua, né? E hoje estamos com um tema bem legal, que é a importância dos idiomas em sua carreira. E também como esses idiomas podem te levar para outras oportunidades em outros países, né? Então, hoje estou com uma convidada muito especial, a Lígia Tayad. É assim, Lígia? Tayad. Tayad. Lígia Tayad. Ela é formada, já foi formada 2 vezes em letras pela UFC, letras em inglês, é? Não, letras português-francês. Letras português-francês pela UFC e outra pela Sorbonne, né? Ela é formada 2 vezes em letras. Uma é pela UFC e outra pela Sorbonne de Paris, é isso? Sim, de Paris. A Sorbonne é um pouquinho diferente a formação, né? Ela é o que eles chamam de letras modernas, né? Porque tem as letras antigas, clássicas, né? Com o latim. Modernas e é especializada só no francês mesmo. Isso. E aí, ela também fez mestrados em francês, língua estrangeira, né? E um diploma, um DU, né? Diploma universitário em técnica de documentação e medição cultural. E tem também um CET, Certificado de Estudo Teatral. Poderia explicar um pouquinho sobre isso aí, Lígia? Sim, aí o DU é uma formação para quem quer mudar de profissão, na verdade. Você tem uma formação rápida de 1 ano, ou 2 no máximo, para entrar numa outra profissão. Mas normalmente a formação é uns 3 anos, né? Tem formação com licenciatura, essa coisa toda, né? Então eu fiz o DU de técnicas de documentação e mediação cultural, que é para trabalhar em bibliotecas. Então, bibliotecas aqui são muito importantes. Eu sei que no Brasil todo mundo, a gente compra livro pela internet, biblioteca não serve para nada, mas serve. O problema é que tem poucas bibliotecas no Brasil e a gente acaba perdendo a noção, né, da importância que elas têm. A importância é o fato de todo mundo poder ter acesso ao mesmo nível de estudo e de cultura, né? Então, mesmo se você não tem um tostão furado, se morar numa favela, você tem acesso à biblioteca. E aí pode ler, pode estudar o que quiser, pode levar para casa, tudo de graça. Aí na França, né? Então, eu queria trabalhar com isso, né? Então eu fiz esse curso. Já o CET foi pessoal mesmo, assim, porque eu sou apaixonada por teatro. E é um curso, no meu caso, durou 5 anos, né? Que eu fiz o curso quase completo. Mas foi aí na França? Foi aqui na França também. É um certificado que você tem estudando nos conservatórios no teatro, né? Aí você, no final, você apresenta peças e você dirige uma peça. Ah, interessante. E você chegou a... E a peça era toda em francês? É, tudo em francês, né? O curso inteiro é todo em francês. Não tem nada em outra língua, não. Que legal. Eu gosto muito de teatro. Prefiro teatro do que cinema. Muito legal, Lígia. E aí a Lígia também foi professora de FLE durante 9 anos, que é francês como língua estrangeira, né?
Sim, aí o francês como língua estrangeira é a essência da minha formação, né? Tanto na UFC quanto na Sorbonne, né? Porque é realmente a ideia de como ensinar o francês para os estrangeiros. Então, toda uma didática, né, sobre essa questão de o que é que precisa saber, o que é essencial, o que não é, como fazer a pessoa evoluir o máximo possível para comunicar, né? Para poder fazer coisas nessa língua e não só estudar gramática, essas coisas, né? Com certeza, né? Aí hoje você está como bibliotecária, né? Trabalha na Sorbonne Nouvelle, na Teatroteca Gaston Bati, especializada em artes cênicas, né? Sim. Então eu juntei o útil ao agradável, né? Eu já gostava de teatro, eu queria ser bibliotecária, eu fui trabalhar numa biblioteca de teatro. Quando você consegue algo com coisas que você gosta, é mágico, né? Totalmente diferente. É mágico, é incrível mesmo. Ela fala 6 idiomas, né? A Lígia fala português, francês, inglês, espanhol, esperanto e japonês. Eita, que coisa, hein, Lígia? Um bocadinho. Mas assim, já que a gente chegou nessa parte de idioma, né? Eu queria saber, assim, você contasse um pouco, assim, da sua história com os idiomas, né? E como é que foi para você chegar a estudar hoje na França, né? Sim, começa que eu sou franco-brasileira. Então, minha mãe é brasileira, meu pai é francês. Então, idiomas sempre estiveram presentes na minha vida, né? Assim, desde pequenininha, meus pais foram espertos nesse sentido. Eles decidiram que a gente tinha que aprender os 2 idiomas. Né? Não deixaram assim, a gente mora no Brasil, aprende só o português. Ou a gente mora na França, aprende só o francês. Não, a gente aprendeu os 2. Eles falavam os 2 com a gente, né? Que eu tenho uma irmã que também está no mesmo caso. Então, a gente aprendeu as 2 línguas, né? Então, desde pequena que eu tive essa noção, assim, cultural, né? Do que é o que é de uma língua, o que é da outra, como passar de uma língua para outra, né? Não havia muita confusão, não, quando pequena, assim? Sabe que não, porque quando eu era pequena eu morava aqui na França, né? Eu nasci em Paris. E aí, a gente morando aqui, eu falava francês, né, com as pessoas. E eu escutava minha mãe falar em português, falava um pouco com ela, a gente ouvia música em português. Eu lia em português, eu li Monteiro Lobato aqui na França, quando eu era pequena. E tinha essa coisa, né, de guardar esse contato, assim, as pessoas perguntavam muito, como é no Brasil? Então, tipo, a maior parte da vida eu falava francês. Quando eu ia pro Brasil nas férias, aí era português. Então, tipo, eu deixava o francês de lado e ia falar português. Né? Dentro do seu lado, da sua casa, era mais o francês que vocês conversavam, você com seus pais, ou era mesclado? Ou como você estava na França, eles preferiam falar em português? Porque eu digo isso porque eu tenho uma amiga que vive na Alemanha, né? E ela tem uma filha, ela e o marido, eles falam português, que o marido dela é português. E aí a filha deles tem contato com português em casa. Agora no colégio, fora, é só alemão. Então, por isso a minha dúvida. Não existe assim uma regra, né? Assim, é certeza, tem que fazer assim para funcionar. Não existe isso, né? Existem experiências, né? Eu não lembro de quando eu era muito pequena, mas que eu me lembre, a gente falava francês mesmo dentro de casa. Mas se por acaso a gente quisesse falar de alguma coisa e que fosse relacionada ao Brasil, ou que de repente viesse a palavra em português antes de em francês, a gente só falava, misturava tudo mesmo e todo mundo entendia. Né? Meu pai era professor, ele já faleceu, mas era professor de português, então ele falava muito bem português também. Então não tinha problema, a gente misturava tudo mesmo e dava para entender. Mas agora,
Me conta aí um pouquinho como foi esse processo, assim, para você conseguir essas oportunidades que você conseguiu na vida, né? E hoje está morando na França, né? Assim, é que tá, é muito interligado, assim, a minha história mesmo, porque com uns 8 anos eu fui morar no Brasil de vez e fiquei 16 anos no Brasil, em Fortaleza. Então, eu estudei em Fortaleza, fiz tudo em Fortaleza até a faculdade e foi a minha maneira de guardar esse contato com a França foi estudar francês. Então eu decidi fazer letras francês por conta disso. Eu disse, pronto, é uma forma de ter um pezinho assim na França, né? De guardar alguma coisa assim, um contato assim com a cultura, com a língua, né? E depois de um tempo eu disse assim, cara, mas eu tô adulta e eu não conheço o meu país. Tipo, eu não tenho ideia do que é a França como adulta. Eu tenho a ideia da França como criança. Eu não sei o que é trabalhar na França, eu não sei o que é se virar, morar numa casa, fazer as coisas, não sei. Então, foi assim que eu resolvi tentar, né, entrar numa universidade aqui. E foi assim, na cara e na coragem mesmo, porque não existe nenhum plano de bolsas para quem é estudante da área de humanas para vir para a França, né? Não sei se existe para outros lugares, mas para a França não tinha. Era a coisa que eu achava mais absurda. Tipo, a gente estuda francês e quem tem a oportunidade de vir na França é quem faz engenharia. Isso. Então é tipo assim, como assim? Né? Cadê a lógica dessa coisa assim? Eles têm tipo aqueles mestrado ou doutorado sanduíche, né? Aquelas coisas que você faz metade do curso num canto, metade no outro. E a gente não tinha opção nenhuma. Então foi assim, foi na cara dura mesmo. Eu olhei na internet, procurei ter alguma informação e mandei. E deu tudo errado. Eu mandei, eles perderam o documento. Eu devo ter mandado pro lugar errado ou alguma coisa assim. E é difícil Isso quando você foi aplicar para estudar na França? Para estudar, para fazer o mestrado, né? Aqui. E aí eles perderam de alguma forma meus documentos, né? O meu pedido de inscrição e tudo, não deu certo. Aí eu chamei uma tia minha daqui, expliquei a situação toda e pedi para ela fazer minha inscrição. Eu disse assim, eu deve ter dado alguma coisa errada, então por favor faça a minha inscrição. E assim ela fez e foi assim que eu vim estudar aqui. Só que na hora de validar o diploma, eles não validaram o meu diploma, né? Depois de 4 anos e meio na UFC, ele não foi validado como tendo terminado a licenciatura, porque as cadeiras deles eram diferentes. Então eu tive que fazer 1 ano de novo. É por isso que eu tenho 2 diplomas, né? Ah, sim. Eu tive que refazer 1 ano e só depois eu pude entrar realmente no mestrado. Então foi assim. Eu diria assim, acredite, porque você, com muito esforço, dá certo. E meter as caras, né? Meter as caras mesmo. Aí eu vim assim, foi catástrofe mesmo, porque eu pedi para ter um alojamento, né? Só que como eu não tinha bolsa de nada, e os prioritários são quem tem bolsa, eu fiquei a ver navios, né? Eu cheguei aqui, não tinha onde morar. Então a minha sorte foi ter família aqui, que me hospedou. Mas se eu tivesse vindo assim, confiando que eu ia conseguir um lugar para morar, eu tinha morado alguns dias debaixo da ponte, porque até consegui um apartamento, assim. Então eu fiquei alguns meses na casa de um tio meu, até achar um apartamento para poder. Mas você, quando você iniciou seus estudos aí, tinha alguma bolsa, alguma coisa do tipo? Ou tinha que correr atrás de dinheiro? Não, nenhuma coisa nem outra, porque meus pais me ajudaram. Ah, sim. Então, eu vim aqui, eles que pagaram, mas a faculdade, a universidade aqui, né, é de graça, né? Você paga na inscrição, um pouco como é na UFC também, né? Você paga na inscrição, um pouco mais caro, mas inclui, na verdade, o seu
tipo assim, eu ia dizer, é que eles chamam de seguro social, né? Mas é como se fosse o SUS. Inclui o SUS, né, na inscrição também, então você já tem direito a atendimento médico garantido. Inclui a sua inscrição na universidade, né? E é um valor, assim, até relativamente barato, né? O que custa mais caro é o custo de vida mesmo. E aí eu teria tido que trabalhar e me virar se os meus pais não estivessem ajudando, né? Quando eu vim. Mas, assim, quando você indo como estudante, você pode fazer algum tipo de trabalho? Ou no seu caso é porque você tem cidadania, né? No caso. Sim. Mas pode, na verdade, pode trabalhar, mas com tempo reduzido, né? Porque a sua prioridade tem que ser... Você não pode trabalhar o dia inteiro, né? Tem que estudar. E você tem que ter 75% de presença nos cursos, né? Isso eu aprendi, na verdade, com meus alunos que vinham de fora e que para quem eu ensinava o francês, né? Se eles não tivessem 75% de presença, eles iam ter problemas para renovar o visto, né? Interessante. Mas todos eles trabalhavam, por exemplo. Então, mesmo com visto de estudante, a pessoa poderia, assim, correr atrás de alguma coisa para poder se manter, né? Sim, um tempo parcial, com certeza. Tá. Legal. Para dar conta. Mas, assim, me conta aí, já que você você tinha um francês na sua vida, né? A vida toda, né? Rodeado pelo idioma. Eu sei que você também sabe falar outros idiomas, né? Sim. E aí, você acha que esses idiomas, como o inglês, como o espanhol, até mesmo o japonês, você acha que pode ter te dado mais oportunidades, te abriu mais a mente para algumas coisas? O que é que os idiomas proporcionaram assim para você? Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Com certeza, né? Porque, assim, os idiomas, eles sempre trazem alguma coisa, né? Primeiro que deu essa motivação, né? De viajar, né? De ir morar no outro canto, né? Depois que eu fiz uma profissão que é voltada para isso. Então, francês, embora seja, assim, minha língua, né? Também. Eu tenho 2 línguas maternas, né? Mas eu me voltei para o público estrangeiro, né? Então, se eu não tivesse essa vivência, assim, de ser estrangeira em algum lugar, ou de ser considerada como estrangeira, né? Talvez eu não tivesse me voltado para esse público. Depois, assim, o espanhol, por enquanto, não contribuiu aí para eu arrumar emprego, não, mas o japonês contribuiu para eu escolher o meu primeiro local de trabalho, porque eu estudava japonês numa escola e quando eu precisei fazer um estágio para ensinar francês, eu sabia que eles também tinham aulas de francês. Então, eu deixei o meu currículo lá para ver se eu conseguia um estágio, e aí eu consegui, fiquei os 7 anos que eu ensinei francês aqui, eu trabalhei nessa escola para asiáticos. Ah, legal. Olha então, o japonês servia, assim, de vez em quando, para um aluno que não estava entendendo nada, começando o francês, para dizer alguma coisa em japonês para ele, para dar uma incentivada. Ele ficava assim, com o olho assim, arregalado. Você fala japonês, né? Mas você se considera fluente em japonês? Ou... Não. Eu deveria ser mais fluente do que o que eu sou, né? Eu estudei 5 anos japonês. Eu fui até o nível assim, intermediário, né? A2, B1, mais ou menos. Eu deveria poder ter um mínimo de conversa, né? Mas eu fui até aquela fase que você aprende um bocado de coisa e tem a sensação que não tá mais saindo do canto. Né? Eu acho tipo o efeito platô, né? Eu acho que toda língua tem isso. Geralmente é nessa fase do B1, né? Que você... É muita informação, você de repente se toca de tudo que precisa aprender, assim, para realmente saber aquela língua e dar uma travada, né?
E eu me recordo quando cheguei nisso, no inglês, que eu ficava assim, caraca, eu não sei de nada. Toda língua tem isso. Eu sempre incentivava os alunos dizendo, não se preocupe. Quando essa fase passar, você vai estar tagarelando. Uhum. Mas ela realmente existe, né? É uma fase que é meio difícil. Só que por outros motivos eu tive que parar o curso de japonês. Uhum. E aí eu parei nessa fase e já faz um tempinho, então eu já estou esquecendo, assim. Então eu mais entendo do que falo. Uhum. E eu queria muito, assim, fazer um intercâmbio, assim, de pouco tempo, né? Tipo um mês. No Japão, né? No Japão, Uhum. para voltar, assim, para, como a gente diz no Ceará, desembestar, assim, né? Uhum. Você gosta muito, assim, da cultura japonesa? Porque geralmente quem eu conheço, assim, que gosta de aprender japonês, né? As pessoas, a maioria dos que eu conheço, dizem que o japonês, eu me interessei por conta dos animes, dos mangás e tal. E aí eu queria... Exatamente. Como todos os outros, eu me interessei pela cultura dos animes, dos mangás. Eu comecei assim, né? Aqui na França, os animes, os mangás, começaram antes, né, do que no Brasil. A França é o segundo país consumidor de anime e de mangá do mundo, logo depois do Japão. Então, nos anos 80, aqui bombava na televisão, na TV aberta, praticamente todos os desenhos animados eram animações japonesas, inclusive tinha estúdios que eram franco-japoneses, né? Uhum. E faziam produções que passavam tanto no Japão quanto na França, mas eram praticamente exclusivos, né, dos dois países. Uhum. Então, é uma cultura que aqui é mais comum. Mais comum ainda é você curtir anime e mangá, né? Então, quando, por exemplo, começou no Brasil o Cavaleiros do Zodíaco, né, que lançou também todos os fãs, né, Vixe, eu também era fascinado. Eu já tinha assistido Cavaleiros aqui na França. Uhum. Então veio daí mesmo, da coisa de infantil mesmo, que a gente assiste e acha legal. E aí, por um acaso, eu fui num evento que eles passavam legendado. Uhum. E eu ouvi o japonês pela primeira vez. Eu fiquei, nossa, como é interessante essa língua, olha que legal. Aí eu comentei com uma amiga que me disse, tu sabe que tem curso na UES, né, de japonês? Aí eu digo, não, eu vou aprender japonês. Né? Aí eu fui me inscrever e fiz, né, 2 anos na UES. Okay. E os outros 3 aqui na França. Legal. Eu queria dar boas-vindas aí a Renata, nossa host. A gente teve aí um desencontro aí, confusão que eu gerei aí, mas estamos aqui gravando. Mas é interessante você ter falado essa sua... porque assim, acho que idioma não é só aprender o idioma, né? E se imergir numa cultura, né, Lígia? Então, como você tinha interesse pela cultura japonesa, então acho que fica até mais fácil quando você tem interesse por uma cultura, né? Eu acho que depois junta tudo, porque você não sabe mais o que veio antes e o que veio depois, porque começa com uma coisinha, aí você se interessa pela língua, aí a partir da língua você se interessa pela cultura, aí aprende mais sobre a cultura, e vai aprendendo mais sobre a língua, e aí vira um novelo, vai para um lado para o outro. Porque você começa a descobrir, né, as diferenças, assim, como as pessoas falam, e aí, não, mas eu não falo assim. Então aí você tem que descobrir por que elas falam assim e tal, e aí, né, vai desenrolando todo. E cada etapa, né, tem sua importância, né? Aquela coisa. No começo a gente foca muito assim, em saber sobre a cultura, e você fala 3 palavrinhas e já tá super feliz. E faz uma frase e já nossa, fiz uma frase, né? E aí depois, aos poucos, já vem aquela coisa assim, é formal, informal, expressões, eu preciso saber disso para poder, né, explicar melhor o que eu quero dizer. Ou você não pode dizer certa coisa em certo momento. Costuma dizer mais isso do que aquilo, né? Até aqui na França eu tive um pouco disso também, né? Pelo fato de ter morado muito tempo no Brasil, tinha umas coisas assim que eu tinha perdido o contato, assim. Então, Como que, por exemplo?
Assim, tem várias coisas, mas, por exemplo, tradução de nome de filme. Isso é horrível. Porque tem filmes que eu vi, eu conheço o nome em português e o nome em francês não tem nada a ver. Então, as pessoas comentam de um filme, eu fico lá do lado, assim. Aí, depois, em casa, eu pesquiso. Eu tinha visto esse filme, mas eu não sabia que era esse, né? Aí não entrou na conversa. Aí não entra na conversa, você fica de fora, né? Você diz, sei lá o que é isso. Eu assisti um recente, que é francês. O nome é Mon Inconnu. E em português é Amor à Segunda Vista. Pois é, sempre tem. Assim, eu descobri há pouco tempo sobre o nome que eles deram aos Flintstones. O desenho animado aqui, que eles chamam de Pierre à Feu, que é de pedra de fogo, né? Eles meio que traduziram, assim. Então, eu já ouvi pessoas comentando esse Pierre à Feu e eu fiquei tipo, sei lá o que é isso. Mas em Portugal acho que é mais forte ainda, né? A tradução, assim, a ponto de traduzirem nomes, né? De, por exemplo, Príncipe William virar Príncipe Guilherme, eu acho, ou Guilherme, não sei. Ou Elizabeth virar Isabel, né? Acontece. Aí fica difícil, né? Dificulta às vezes até você conhecer novas pessoas, assim. Parece pouca coisa, né? Mas às vezes é importante, porque, sei lá, você vai numa festa, tá todo mundo discutindo, você parece o chato que não se entrosou na conversa, porque você não conseguiu entender de que eles estão falando, ou porque não tem muito o que dizer sobre aquilo, porque você não sabe exatamente. Lígia, nesse sentido aí eu tenho uma pergunta, porque recentemente eu vi um vídeo da BBC sobre multilinguismo, né, e pessoas que são bilíngues, né, e aí no vídeo eles falam assim que uma das desvantagens que pode ter, ele fala de várias vantagens, né, mas uma das desvantagens que pode ter ser bilíngue é porque acaba que muitas vezes você vai falar alguma coisa, você pensa no vocabulário de outra língua. Tipo assim, você sabe o que você quer falar, você está falando em português, você pensa em francês, ou então quando você está falando em francês, você pensa numa palavra em português. Então, eles falam sobre isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho se isso acontece contigo e o que é que você acha assim, disso. Acontece demais. Hoje em dia acontece até com o inglês. Às vezes a palavra vem em inglês primeiro e eu disse assim, gente, como é mesmo? Aí eu tive meia hora pensando aqui, tipo, não, em português é assim. Em francês, como é? Antes que chegue a palavra, né? Às vezes eu consigo pensar bem rápido, assim. Passa por 3 línguas na minha cabeça antes de eu começar a falar. Mas às vezes não vem, né? Às vezes você tem um branco mesmo e, tipo... Ou você aproveita que tem alguém que fala também inglês e diz em inglês e a pessoa... é isso a palavra. Né? Eu costumo pensar no cérebro como um arquivo, assim, né? Então, quando você usa muito uma língua, você costuma colocar aquele arquivo em primeiro lugar, né? E quando você está usando pouco, vai lá para trás, né? Então, às vezes você pega aquele primeiro que está mais fácil, primeiro papelzinho, e daqui que acha aquele outro que está lá atrás, assim, ele está lá, né? Ele existe no seu cérebro, mas demora mais um pouquinho, né, para você recuperar aquela informação. Eu tô curiosa, eu não sei se vocês chegaram nesse assunto a fundo, mas você ensina francês como língua estrangeira e tem alguma dificuldade assim, muito grande que os estrangeiros têm em geral? Depende muito de onde a pessoa vem, né, a dificuldade. Eu ensinei mais assim para asiáticos, aqui na França, e quando eu estava no Brasil, para brasileiros, né? Então, para o brasileiro, a dificuldade maior é se desvencilhar do português, como é muito próximo de você separar as duas coisas, né? A tendência do brasileiro no início é misturar tudo, ou dizer, se eu botar assim um sotaquezinho aqui no final, dá certo. Aí, às vezes pode até dar, né? Mas a maioria das vezes não dá e fica alguma coisa estranha, assim. Tipo, um francês que não fosse professor não entenderia nada, mas um professor obviamente entende, mas tem essa coisa assim, né? De separar bem as línguas, né? O meu impacto, assim, eu sou bem iniciante em francês, o meu impacto é não ter gerúndio. Assim, você
falar, tô estudando, tô comendo, e ter que falar no presente. E não usar o gerúndio, não tem gerúndio nesse negócio. Então, mas o sentido é exatamente o mesmo. O equivalente do gerúndio, daquela coisa de eu estou fazendo agora, seria o que a gente chama de futur proche, né, em francês, é o futuro próximo. Eu vou fazer alguma coisa, né? Entendi. Né? Eu vou, que dá a sensação assim de estar fazendo alguma coisa, né? Mas se não é o presente mesmo, não tem jeito. Eu vejo que no português brasileiro para o português de Portugal tem essas diferenças. A gente usa muito mais gerúndio do que eles, tá entendendo? Por exemplo, eles falam eu estava a fazer quando ela apareceu, ou então já nós, eu estava fazendo quando ela apareceu. Então... Isso, se chama de, acho que, infinitivo gerundivo, se não me engano. É alguma coisa assim. E é uma característica, na verdade, mais inovadora, né, do que conservadora. O gerúndio é conservador, mas o estar a fazer e tal, e tudo mais, é algo novo, vamos dizer assim, né? Que é mais usado pelos portugueses, inclusive. Porque a gente tem essa mania, né, de não, eles falam mais certinho que a gente. Mas... Isso acontece também no francês com relação ao Canadá, né? Eu acho que as antigas colônias conservaram mais as línguas, né? Enquanto que na Europa eles já passaram adiante. Então, às vezes, as pessoas tomam um susto com a quantidade de palavras inglesas que existe, né? Também. Falando nisso, inglês, né? Tem uma coisa que eu preciso falar. A partir dos 70 tem que fazer uma conta aritmética. E não se faz mais em outros países, tipo Bélgica, no Canadá, parece que também não se faz. Por que na França não adotaram esse negócio? Eu concordo que é mais fácil, seria mais fácil, ajudaria até muitos professores a ensinar, a aprender a dizer 70, 80, 90, do que 70, 80 e 90. Mas aí, no caso, é um traço conservador da França. É uma forma antiga de contar, que você contava nos dedos. Por isso que é 4,20, né? 20 é o número de dedos total que você tem. Então, é tudo contado a partir dos dedos. Eles guardaram isso. Que interessante. Eles guardaram isso e ficou... Mas aqui na França, ninguém pensa para mais... Ninguém acha que está fazendo cálculo matemático, não. É só natural, é só... Você vê um 8 e um 0, é 80. Não tem, entendi. Não tem o que pensar mais, entendeu? É de tanto falar, né? Não, porque aqui foram momentos de tensão, né? Na aula que eu aprendi, professor, gente, olha só, também não sou boa em matemática, mas vamos lá, vocês vão conseguir, eu consigo, vocês conseguem. Assim, o professor ensina porque permite entender, né, a escrita. Então, na verdade, é uma espécie de facilitador, embora mexa bastante com o cérebro das pessoas, mas é uma espécie de facilitador. No caso do ensino, você chamar a atenção para isso, né? Que é 4,20, que permite entender também a questão do plural, né? Por que você bota S, não bota S? Por que o 92 vira 80 e 12, né? É uma forma de entender a lógica, mas o francês em si não pensa nisso. Para ele é só o 92 mesmo, entendeu? Então não tem o cálculo de matemática nisso, né? É só já virou assim uma palavra, né? Uma coisa inteira. Então, como você sabe várias línguas, né? As pessoas também que aprendem outras línguas também têm essa dúvida, né? Como manter essa rotina com as línguas, né? Eu, por exemplo, sei francês, espanhol, inglês, mas às vezes eu dou mais atenção para uma do que para outra. Então, eu acho que seria importante você dizer de como você mantém essas línguas que você já sabe. É importante isso, mas eu fiz as coisas certas e as coisas erradas quanto a isso. Depende da língua, né? Depende da língua, na verdade. Então, o francês deu certo. Quando eu estava no Brasil, eu lia muito em francês, né? Eu recebia revistas da França e então eu tinha contato com um francês mais atual, né, também. Com gírias, com coisas assim, que era interessante aprender, né? Hoje em dia é mais fácil, na época era mais difícil, né? Mas hoje em dia é mais fácil achar essas coisas na internet, né? Principalmente com a moda, né, dos youtubers, né? Que ainda perdura, dá para você ouvir um francês bem atual, né?
e ter esse contato, né? Não só com o francês, né? O espanhol eu aprendi só, né? Então, o espanhol para mim é inteiramente assim baseado nessa coisa de eu mesma manter o espanhol. Eu mantenho ele assim, alimentado com uma das minhas grandes manias, que são séries. Né? Eu incluo nisso as novelas, né? Eu sou noveleira, então eu assisto novelas, por exemplo, argentinas em espanhol no YouTube, e assim vou mantendo o meu espanhol. Então, quando eu estou assistindo, ele está bem assim na ponta da língua. No YouTube, No YouTube. Dá alguma dica aí pro pessoal buscar no YouTube e achar? Fiquei curiosa também. Eu acho que se você... geralmente eu acho, assim, pesquisando outra coisa, né? Tipo, eu tô pesquisando, sei lá, um casal de uma série, aí de repente eu vejo um link para outro personagem, assim, eu digo, quem é esse? Eu vou clicar lá, descubro a novela, aí eu disse, vou assistir. Pesquiso. Eu já vi algumas que não eram boas, inclusive, mas valeu pelo espanhol, pelo menos, né? Eu já assisti até novela americana em espanhol. Sim. Não é que não dublada, né? Mas elas são assim, tu não saberia nem o nome agora pra dizer. Assim pra eu dizer não. Eu vou me lembrar assim de uma novela que eu vi que eu achei legal. É meio adolescente assim, mas ela é bem feita. É Rebelde Way, né? Que é a original do fenômeno rebelde, né? Que teve pelo mundo todo. Ela é a primeira, né? Essa versão argentina. E é muito bem feita, né? Mas tramas adolescentes, né? Mas pela língua vale a pena. Eu gosto muito, assim, também de ler coisas, se for possível, mas nem sempre é, né? Por exemplo, em inglês, eu leio livros em inglês. Assisto séries também em inglês, né? Friends me ajudou muito a evoluir no inglês. É cheio de piada, cheio de referências. Pois é. É um referencial de professores, de um monte de gente, né? O meu tem sido Friends e How I Met Your Mother, que são parecidos. Né? Eu assisti depois, né, How I Met Your Mother, mas o Friends foi, assim, tipo a descoberta mesmo, assim. Eu comecei assistindo com legenda, passei pela legenda em inglês, terminei sem legenda nenhuma, revi toda a série inteira. Que ótimo. E ainda teve, assim, mesmo revendo, ainda teve aquele momento, assim, de eu não tinha entendido isso a primeira vez, né? Eu sinto isso com música, né? Às vezes eu ouço a música desde criança, daqui a pouco eu tô ouvindo, caraca, eu tô entendendo a letra toda agora. Acontece. É incrível isso. Aí a experiência que deu errado é o japonês, porque eu não consegui manter, né? Eu fiquei com vergonha, na verdade, de falar muito mal japonês com os japoneses, na época que eu trabalhava com os asiáticos. Então eu falava assim, muito pouco, assim, ou respondia em francês a coisas que eles diziam em japonês. E aí eu acho que foi uma atitude errada. Eu devia ter usado mais, porque aí você vai travando cada vez mais, vai ficando cada vez mais inseguro, na verdade, com o seu domínio da língua, e depois você precisa, assim, meio que voltar do começo, assim, né? Vamos começar de novo. Para poder desenvolver, né? Assim, a língua, né? Por isso que eu disse antes, né? Que eu queria fazer um intercâmbio no Japão, que era para relançar, né? O japonês, assim. E o Esperanto, faz um tempo que eu não pratico também, então tá meio abandonado o Esperanto, mas ele eu tenho mais confiança de recuperar rápido. Porque dizem que não é tão difícil, né? Não é difícil, é uma língua simples, né? Porque as regras são... Pelo fato de ser fabricada também, né? As regras são simples, não tem exceções, né? O que ajuda, meu Deus, muito. E então, assim, se fosse necessário, se tivesse um congresso, alguma coisa assim, bastava dar uma estudadinha a mais, assim, antes para voltar, né? Mas eu já cheguei a ouvir pessoas discutindo em Esperanto, assim, sem estar preparada, né, para isso, e conseguir entender, né? Que bom. Ler dá para entender também. Mas você perde um pouco da coragem de falar quando você está sem praticar há muito tempo, né? Que bom. Mas assim, Lígia, já estamos aqui chegando mais pro final, né, do nosso bate-papo. Eu queria saber, assim,
3 dicas, já que você já ensinou em francês, né? Para brasileiros e para asiáticos. Então, quais seriam, assim, se tu teria 3 dicas, assim, para quem está iniciando agora o francês? Eu, por exemplo, estou iniciando. Eu já fiz 1 ano de francês, mas aí deu uma parada. Se você para, você esquece tudo. Você tem que continuar vendo. Eu me relembro muita coisa, mas você tem que... Eu penso assim, idioma você nunca para de aprender. Você está sempre aprendendo. Então, eu queria saber, assim, 3 dicas suas para quem está iniciando aí no francês. Eu acho que uma dica já, em geral, né, não só no francês, é não aprender 2 línguas ao mesmo tempo. Uhum. Muita gente faz isso, principalmente quando elas são muito próximas, né? Você vai aprender francês e espanhol. Nossa, seu cérebro vai dar um nó e você não vai saber mais o que vem de onde, né? Mistura tudo, né? Eu lembro de alunos aprendendo ao mesmo tempo francês e italiano, ficando doido. Uhum. Assim, misturando tudo. Então, eu acho que tem que dar uma pequena distância, né? Uhum. Entre as línguas, ou então serem línguas completamente diferentes. Se for aprender francês e chinês, aí sim, não tem como você misturar, porque uma não tem nada a ver com a outra, né? Agora, para o francês especificamente, para começar, eu diria mesmo curso, porque você estudar só o francês é complicado, né? O francês é como o português, né? Tem muitas regras, tem letras que não se pronunciam. Então, você estudar só, você corre o risco de ficar meio perdido. Eu diria até mesmo se você está morando na França, porque eu vi muita gente assim que aprende assim, convivendo com as pessoas, ela vai falar, essa pessoa, né? Mas primeiro que ela vai misturar a própria língua com o francês. E vai ser mais difícil separar as duas, porque ela vai usar isso como comunicação durante muito tempo. Então vai ser tipo eficaz, mas, né, vai ter dificuldade de evoluir na língua. E eu acho que depois é que você ganha mais essa liberdade, principalmente sendo brasileiro, né? Porque o português e o francês são próximos, então para ler já não é uma dificuldade, né? O brasileiro pode ler sem problema o francês. Mas essa questão mesmo da gramática e da pronúncia é que vão requerer assim, um cuidado, né? mais especial, né? Para você pronunciar bem. Então seria não aprender 2 línguas ao mesmo tempo, fazer curso, né? Porque o francês é complicado. Curso. E a terceira dica é? A terceira, digamos, para depois, né? Para quem está iniciando, talvez não, mas para depois é achar alguma coisa para você praticar, né? Achar uma série, filmes, jornal, alguma coisa que você goste de assistir, né? YouTuber agora, né? TikTok. Não, TikTok não fala muito, não. Para você ouvir a língua e praticar, né? Ou achar alguém para discutir na internet, né? Ok. Gostei você pratica, né? Ler também ajuda a manter, né? Eu mantive o meu francês assim, durante anos, sem falar um A em francês, mas lendo. Lendo, né? É importante. Acho que agora a Renata pode fazer o fechamento aí, né? É a parte de sugestões. Pois você poderia sugerir um filme específico ou algum livro? A gente sempre pergunta aos nossos entrevistados, você pode não ter nada a ver com o idioma, mas é o nosso momento cultural, vamos dizer assim, né? Tá certo. Aí, o problema, assim, é que eu gosto muito de ler, então eu tenho milhões de livros para sugerir, mas como eu sou uma grande fã de um certo livro, eu sou obrigada a falar dele, embora ele não seja francês, mas eu sou realmente mega fã, então eu vou falar do Harry Potter, porque eu acho até para a questão da língua ele é muito útil mesmo, porque ao contrário do que as pessoas pensam, né, que tem tendência assim a desprezar a literatura infantil, ou infanto-juvenil, no caso do Harry Potter, na verdade, é aí que é útil, porque esse tipo de literatura geralmente mistura vários gêneros, né? Você tem um lado fantástico, tem um lado cotidiano,
tem o pessoal no trabalho, tem cartas, tem rádio, tribunal. Você vai ver palavras de várias áreas diferentes, né? Uhum. Então, para evoluir numa língua é excelente, assim, você não fica só numa área, né? Numa coisa, só o assunto de fadas, castelos e coisas assim. Não. Você tem o cotidiano, tipo, como dizer pia e eu vou ao banheiro, entendeu? Tipo, coisas que às vezes você, quando viaja, é isso que você vai precisar, né? Você saber de ter, tipo, eu vou ler Game of Thrones, ótimo, mas eu dizer castelo e batalhas e coisas, eu não vou usar isso no meu cotidiano. Então, eu acho que ler livros assim de cotidiano é muito bom para isso. Que bom. Gostei. E filme, assim, eu não sou muito de filme, não. Eu sou mais de série. Aí, é do teatro, aproveita. Né? Então, série francesa, por exemplo, eu recomendaria Bref, né? Se escreve B-R-E-F. Bref, são realmente, assim, episódios bem curtinhos, assim, sobre coisas do dia a dia, problemas, essas coisas assim. Geralmente, tipo, ele explica como deu tudo errado no dia dele. E é um pouquinho rápido, né, a fala. Mas hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo você reduzir a velocidade, né? Se você baixar os episódios, você num VLC dá para reduzir a velocidade para entender melhor, né? Mas eles falam muito rápido porque é muita informação em pouco tempo, né? Mas é bem interessante. Para quem gosta assim de coisa fantástica, talvez um Camelot, que é uma série cômica também, né? Tipo, satirizando com toda essa coisa da Távola Redonda, do Rei Arthur, dos reis, né? Esse já é um pouquinho mais difícil a escrita, né? K2A, né? K-A-A-M-E-L-O-T-T, né? Camelot. Que é bem interessante, assim. Ok. Adorei o bate-papo. Peço desculpas mais uma vez aí pelos desencontros. Faz parte da evolução aqui no nosso podcast. Adorei. E gostaria, sei lá, quem sabe no futuro a gente pode fazer algum episódio em francês contigo, né? Sim. Seria muito legal. E se eu abro espaço agora para você falar suas impressões sobre o episódio, deixar algum contato se quiser, né? Então é isso. Mais uma vez agradeço, Lígia. Foi ótimo, excelente bate-papo. Agradeço a Renata também, que apareceu também, que eu tive um desencontro com ela. Eu errei, né? E ela apareceu só no final. Mas enfim. E aí eu deixo espaço para você falar suas impressões sobre o episódio, fazer algum agradecimento e deixar algum contato, Lígia. Sim, eu gostei bastante, foi interessante. Eu tive que pensar, né, um pouquinho também sobre a minha trajetória no ponto de vista da língua, né? Foi interessante fazer essa reflexão. A questão do desencontro aí de horário é o problema de fazer um podcast internacional. Nisso. Né? Tem que pensar no fuso, dizer, isso. É o horário de lá, o horário daqui, né? Confunde a cabeça mesmo. Eu já perdi até avião, assim. Meu Deus. Questão de fuso, Então, tá desculpado, né? É normal. Assim. Okay. O contato que eu poderia deixar é o meu Instagram, que é Lili Galtran, L-I-L-I-G-A-L-T-R-A-N. Eu não falo muito assim de línguas, mas geralmente eu escrevo em português e em francês, né? Os títulos, essas coisas. Mas é mais assim, é bem pessoal, mas eu boto coisa de Harry Potter, coisa de artesanato, que eu gosto muito, né? O DIY, né? Como a gente chama agora. Cultura asiática também, não? Hoje em dia tem menos, né? Porque eu tô menos em contato com a cultura asiática, né? No meu novo emprego, né? Eu acho que eu botei mais coisas assim no Facebook, né? Ok. Mas geralmente quando tem é mais assim, quando eu vou em evento ou alguma coisa assim. Então, geralmente eu posto também eventos,
sei lá, se eu for no museu, alguma coisa assim daqui de Paris, da França, né, eu posto também. Ok. Foi excelente. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos. E você que está ouvindo aí, siga-nos no seu agregador de podcast favorito ou procure-nos nas redes sociais, Diversilíngua. Só nos procurar no Google que você vai achar muita coisa. E aprenda línguas, vale a pena. Isso. Isso aí, já pegaram dicas aqui, né? Para quem está aprendendo francês é ótimo. Né? Vou pegar todas essas dicas para mim também, vou assistir tudo. Então, tchau, valeu, tchau. gente. Até a próxima. Até. Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com.